Estamos no ar com mais um episódio do Pod Dourado, o seu podcast iluminado. E hoje, quem vai te iluminar e vai trazer muito conhecimento para você é a minha convidada, Michele Riquelme, que é personal e nutricionista. Mi, seja bem-vinda. Obrigada, Fer, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho de saúde, de treino e tirar as dúvidas aí da maioria das mulheres, que eu tenho certeza que você já tem tudo anotado aí. Eu, como sou uma mulher que tento estar na vida fitness, para mim sempre vai ter dúvida, Sempre. né? E para quem não faz também, né, Mi? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não fazem, não é porque não querem, é porque realmente às vezes tem bastante dificuldade, né? Ou seja, na rotina, ou seja, até mesmo na alimentação. Não tem. A maioria das mulheres falam, eu não tenho tempo por conta de filhos, por conta de rotina, mas o que eu sempre falo? Sempre dá, né? Se você não tem um tempo para ir para academia, para ir fazer um exercício ou até mesmo em casa, tenta fazer pausas durante o seu dia, né? Nem que seja de 5, 10 minutos, para dar nem que seja uma circulada na casa, dar uma alongada. Então, sempre dá para adaptar alguma coisa. O que eu ensino às minhas alunas? A planejar, a organizar a rotina. Se você não tem rotina, se você não organiza o seu dia, dificilmente você vai conseguir encaixar. Então, o primeiro passo é organizar. Eu vou acordar até um horário, tenho que dar café para o meu filho, tenho que levar meu filho na escola, esse horário eu tenho que trabalhar. Em algum momento ali do seu dia, você vai conseguir ter uma pausa, nem que seja de 20, 30 minutos. Se a mulher, de modo geral, até o homem, não tem tempo de ir até a academia, dá para fazer alguma coisa em casa. Então, claro que depende de cada objetivo. Se é uma mulher que quer ficar grande, quer ficar musculosa, é claro que um treino em casa não vai deixá-la assim. Mas falando mais voltado para a saúde, dá para adaptar em casa com certeza. Né, Mi? E falando um pouquinho de você, que a gente, né, começou agora, Mi, fala um pouquinho, então, do seu trabalho, né, que você é personal, você também é e você também é fisiculturista, né? Sim, na verdade eu participo de competições, porque a gente fala que ser fisiculturista vai muito além, então ser um atleta é muito mais difícil, né? Você não pode ter uma rotina tão corrida como a que eu tenho hoje, mas assim, a gente participa sim, a gente convive com atletas, o meu esposo, o Alan Cordeiro, ele trabalha com atletas, então eu tô sempre ali envolvida. Bom, eu me formei tem 6 anos, né, em educação física, 5 anos, e eu vim para São Paulo, eu estava me formando, então eu tenho pouco tempo aqui, eu sou de Campo Grande, nasci em Campo Grande, e aí quando eu conheci o Alan, eu vim para cá. Toda a minha vida eu trabalhei em shopping, então assim, eu nunca tive nem ideia de que um dia eu seria personal e nutricionista. Então eu sempre trabalhei em shopping, não tinha tempo para nada, não conseguia... não tinha o Natal, não tinha o Ano Novo, não tinha... Então, assim, era aquela vida de CLT que a gente sabe. Correria, comércio. Então, enquanto eu estava ali trabalhando, eu falei, não, eu preciso ter uma profissão. Não que ser gerente de loja não fosse uma profissão, mas não era o que eu queria para minha vida. Porque eu já estava cansada de chegar em casa cansada, só dormir, acordar no outro dia. Então, quando eu decidi começar a faculdade, foi quando eu decidi que eu tinha que mudar a minha vida. Então, eu era uma menina adolescente que saía muito, bebia, ia para festas. Então, eu realmente mudei da noite para o dia. Então, é possível mudar da noite para o dia? Se a gente tiver foco naquilo, eu mudei da noite para o dia. Então, quando eu decidi fazer educação física, no outro dia eu procurei um nutricionista para me acompanhar, comecei as atividades físicas, porque eu ia na academia, mas eu não tinha uma rotina, como a maioria das pessoas tem. Vai na academia um dia, falta 2, vai no outro, final de semana sai, come porcaria, bebe, então acaba que o corpo não muda e a saúde também não, né? Então, eu comecei a me cuidar, comecei a faculdade e desde o começo eu já sabia, eu quero trabalhar com o público feminino. E eu coloquei na minha cabeça, para eu trabalhar com o público feminino, eu tenho que ter um corpo legal, porque a nossa imagem diz tudo. Então, a partir desse momento, minha vida mudou. Então, nesse primeiro momento, eu perdi 10 quilos. Eu nunca fui gordinha, mas eu tinha inchaço, retenção. Então, aquele corpo que você olha, não é uma pessoa que treina, mas também não é uma pessoa gordinha. Mas eu queria melhorar.
Então, a partir desse momento, eu consegui melhorar. Participei do primeiro campeonato em 2019. Foi quando eu conheci o Alan, ele me acompanhou. E aí, em 2021, eu participei de mais 2. E agora, nesse ano, eu participei de mais 2 campeonatos. Que foi o Arnold, que eu queria muito subir. Foi o meu melhor corpo, melhor shape. Então, quando a gente compete, cada vez que a gente compete, a gente busca um corpo melhor. Então, todo esse processo faz a gente crescer mais. Então, isso que é legal. Então, hoje, eu sou nutricionista, sou personal e o meu foco é ajudar as mulheres a adquirir saúde e, consequentemente, a estética, né? Que, em primeiro lugar, é sempre a saúde. Sempre a saúde, né? Sempre a saúde. Muita gente começa a academia pela estética, depois descobre a saúde. A saúde, né? É isso. Mas tem que ser o contrário. A gente tem que primeiro priorizar a saúde e a estética vem como consequência. Vem como bônus, né? Vem como bônus. Muitas pessoas vão para academia, igual você falou, você começou a fazer e tudo. As pessoas vão para academia, mas não muda a alimentação, não se preocupa, só paga lá a mensalidade, vai para academia, fala, o que eu vou fazer hoje? Aí vai, faz qualquer coisa, e aí não tá tendo resultado, fala, poxa, faço tanto tempo academia e não vejo resultado. O que é crucial para a pessoa começar a ver resultado quando ela entra para academia? É muito triste, Fer, quando eu que estou sempre na academia, às vezes eu olho uma pessoa que treina há muito tempo e não muda nada, né? Tá ali sempre, é uma pessoa que a gente vê que se esforça, mas o corpo não muda, continua gordinha, então não existe aquilo de, é tantos por cento alimentação e tantos por cento o treino. Não, os dois têm que caminhar juntos, porque se você treina para a saúde, você tem que comer para a saúde. Pensa assim, você vai lá na academia, treina, gasta, sei lá, 300 calorias. E aí, no seu dia, você está consumindo 2.500 calorias, que seria, vamos lá, 1.000 calorias a mais do que você deveria consumir, que seria a sua taxa metabólica basal, vai. E aí, você está comendo em superávit calórico, está comendo a mais. Então, você não vai baixar o peso. E por mais que essa comida seja comida saudável, você está comendo além. Então, você não vai ter mudanças. Então, a gente tem que trabalhar específico com cada um. A Fernanda precisa ganhar massa magra, ela precisa comer assim. A Michelle precisa perder gordura, ela precisa comer assim. Então, todo mundo tem uma especificidade. Cada um come de uma forma, cada um treina de uma forma, mas todo mundo está ali pela saúde. Então, se tem uma pessoa lá que não tem mudanças, ou ela não tem conhecimento, ou ela realmente não quer. Né? Porque alguma coisa ela está fazendo de errado. Ela está fazendo de errado. Então, a alimentação ela tem que andar junto com o treino. A saúde, ela anda ali alinhada. Não quer dizer que a pessoa nunca mais possa comer algo que não seja saudável. Tudo pode. Todo alimento pode. Mas é a quantidade que vai dizer se você vai ter uma vida saudável ou não. Né? Hoje, por exemplo, se eu quiser comer uma fatia de pizza, 2 fatias de pizza, amanhã eu acordo da mesma forma. Não vai me prejudicar, mas porque eu tenho anos de alimentação, então meu corpo já está adaptado. Uma pessoa que recém começou a treinar, recém começou a fazer uma dieta, ela precisa entender que o corpo precisa de pelo menos 30 dias para reorganizar o metabolismo, né? Porque o metabolismo já está muito prejudicado, então o corpo precisa desse tempo para começar a responder de forma positiva. Entender, né? Eu tenho uma amiga que ela ficou 21 dias sem açúcar. Ela falou assim, ai, Fê, mas não mudou nada, não desinchei nem nada. Aí eu virei para ela e falei, amiga, mas 21 dias é muito pouco para o seu corpo entender e desinflamar, não é? Exatamente, é pouco, mas também tem que ver o que ela estava comendo, né? Então, se ela tirou o açúcar, mas estava comendo carbo em excesso, ela não vai te desinchar, né? Então, às vezes ela tirou o açúcar, mas substituiu por alguma outra coisa. Eu tirei o açúcar, mas estou comendo fruta. Tá, mas que tanto de fruta você está comendo? Né? Tudo que você comer além, em excesso, vai te prejudicar da mesma forma. Não é porque é uma melancia, uma uva, uma maçã que você pode comer, né? Quantidade liberada. Né? Então, tudo tem que ser somado e contado ali exatamente na quantidade que o seu corpo precisa. Nossa, é uma coisa assim que a gente precisa de ajuda para fazer mesmo, Sim. né? Porque para fazer sozinho não dá, e a gente precisa entender como o nosso corpo funciona e quais os resultados que a gente quer ter. Sim, por isso que quando eu começo com uma aluna, meu principal objetivo é fazer com que a minha aluna, minha paciente, aprenda a se alimentar. Entenda como o corpo dela vai responder a cada dieta. Então, a pessoa não precisa a vida toda passar no nutricionista. Mas chegar a uma certa fase que ela sabe, olha,
Se eu comer assim, meu corpo não responde legal. Se eu comer esse aqui, eu sei que me faz mal. Eu sei que a quantidade de arroz para mim é no máximo essa. Eu sei que a quantidade dessa fruta aqui, eu posso comer isso. Eu posso comer tantas frutas por dia, tantos legumes por dia. Então, isso é meu principal objetivo, fazer as pessoas a aprenderem e não ficarem refém. Claro que tem as pessoas que gostam de ter um ajuste todo mês, então aí tudo bem. Mas o principal objetivo é que as pessoas aprendam, principalmente a ir no restaurante, não deixar a vida social de lado, mas ir em um determinado restaurante e saber escolher, né? Escolher uma opção mais saudável, né? Eu vou beber isso, vou comer isso. Ponto. Não escolher alimentos gordurosos, frituras, processados, que é isso que acaba detonando a nossa saúde. Sabe o que eu lembrei? Teve uma vez que eu ganhei uma air fryer, né? E eu era doida pra ter uma. E aí eu comecei a comprar essas batatinhas congeladas. Engordei 2 quilos. E eu achava, não, air fryer é saudável, tá tudo bem, né? Engordei 2 quilos comendo as batatinhas que eu fazia porque lá. tem muito conservante. Muito conservante. E também a quantidade, né? Porque aquilo não tava... Aquele carboidrato todo eu não comia sempre. E Sim. aí eu mudei a minha rotina quando eu ganhei air fryer. Então as pessoas às vezes confundem, né? Tipo, só a air fry vai deixar mais saudável. Depende do que você faz nela, né? Então, e depende da quantidade também. Eu lembro quando eu fiz o projeto com você, que quando você passou as quantidades ali, por exemplo, de batata doce. Achou muito. Não, quando eu fui pesar, eu falei, gente, é só isso? Eu falei, nossa, eu comia muita, e eu não fazia ideia, porque a gente joga, né, entre aspas, né, a gente joga no prato e acha que tá tudo bem, né? E a gente não tem noção do quanto a gente tá consumindo. E na batata tem um segredo ali. Se você cozinhar a batata na água e pesar ela vai ficar mais pesada, porque a água sobrecarrega a batata. Agora, se você cozinhar, por exemplo, como eu faço e falo para as meninas, enrola ou no papel mesmo, papel toalha, ou no plástico filme e cozinhar ela no micro-ondas, ela fica sequinha. Então, dá uma quantidade maior, tá? Do que quando você cozinha na água. Então, pode ser que você cozinhou na água. Foi na água. Aí fica mais pesada. Às vezes, 80 gramas vai dar uma rodelinha. Nossa. E era isso triste. mesmo. É triste. Ai, Mi. E tem um outro ponto aqui, Mi. Para quem vai começar. Porque, assim, você falou que mudou da noite pro dia. Sim. Você teve uma força de vontade que tem que ser maior do que você. Agora, para a pessoa que, por exemplo, que sai todo final de semana, que ingere álcool direto, que todo dia come muitas, tipo fritura, essas coisas, para essa pessoa conseguir ter uma mudança sem sofrer muito, o que você recomenda? Se a pessoa não tem essa força de vontade, ou até um psicológico, né, melhor para fazer da noite pro dia, tem que ser aos poucos, né? A pessoa vai lá, toma uma garrafa de vinho, diminui para metade. Aí, depois de 2 semanas, tenta diminuir mais um pouquinho. A gente tem que ir desmamando. Da mesma forma, na alimentação. Quando chega uma pessoa para mim e fala, Mi, eu tenho o hábito de comer doce todo dia depois do almoço, todo dia depois da janta. Eu não vou tirar dela. Eu vou deixar alguma opção ali para que ela não sinta tanto a dieta, né? Porque isso afeta, né? Afeta. E faz com que a pessoa tenha possivelmente uma compulsão depois de uns 10 dias de dieta. Então, é desmamando aos pouquinhos, né? Quando eu tomei essa decisão, eu continuei saindo. Só que assim, eu carregava minha marmita, eu não bebia. Mas o que aconteceu? Aos pouquinhos, aquela turma ali já não encaixava comigo. Então, eu fui deixando aos pouquinhos de sair e essas amizades que não eram verdadeiras acabaram se afastando aos pouquinhos e as verdadeiras ficaram comigo, mesmo eu não saindo, mesmo eu não tendo a mesma rotina delas. Então, é difícil? É. Então, para tudo que você tem na vida, qualquer objetivo que você tenha, tem que ter um sacrifício, infelizmente. Então, o álcool faz mal? Faz. O álcool mata os músculos? Mata. Da mesma forma que uma alimentação não saudável vai matar os seus órgãos. Então, tem que ter força de vontade, tem que pensar sempre na saúde. Se a pessoa realmente entende que isso está prejudicando, ela vai conseguir. Então, a dica que eu dou é, se você não consegue ser radical, vai aos pouquinhos e procure um profissional para te ajudar. Porque daí você vai saber a quantidade, vai saber a forma correta de fazer. E muitas vezes a pessoa precisa de terapia para estar acompanhando. Então, tudo isso ajuda. Ajuda. E Mi, você falou do álcool, né? O álcool mata o músculo. Como que o álcool... Porque assim, eu lembro que eu vi algum personal, alguém do ramo falando
que o álcool e o açúcar acabam com os músculos. Como que eles agem assim nos músculos e qual seria a quantidade aceitável para não acabar com os músculos? Não existe quantidade aceitável. Meu Deus. Não existe. 50 ml de vinho faz bem? Não, não faz bem. Ele vai sim. Porque você tá ali, você treina, você tá trabalhando as suas fibras, enrijecendo os seus músculos. O álcool, ele acaba com a proteína que tem no seu músculo, né? E ele age do músculo pro cérebro. Então, por isso que você fica lenta, você fica cansado. No outro dia, você fica... Como se diz? Não. Sem energia, vai. Sem energia e fica com sede, fica desidratada. Fica desidratada. Porque o álcool, ele tira isso de você. Então, o músculo, ele precisa de água para crescer e de água para fortalecer. Por isso que a gente diz tanto a quantidade de água que a pessoa precisa. Então, o álcool, ele acaba que destrói isso, né? Então, por mais que seja uma quantidade baixa, ele vai destruir da mesma forma. Ainda mais se for uma pessoa que faça isso constantemente, né? Agora, uma pessoa que vai... Só no seu aniversário você tomou uma taça de vinho, ou no aniversário, ou no Natal, aí tudo bem, é esporadicamente. Agora, as pessoas que têm esse hábito, geralmente é todo final de semana. E não é só a sexta ou só o sábado, é sexta, sábado e domingo. Então, isso realmente destrói. E a pessoa na semana, chega na segunda-feira, pode perguntar para qualquer pessoa que bebe, que tem o hábito de beber. Na segunda-feira, se ela vai treinar, não é a mesma coisa. Ela vai estar mais fraca, vai estar sem força, vai estar sem energia. Então, prejudica. Não existe uma quantidade aceitável. Nossa, e o açúcar é a mesma coisa? Açúcar é a mesma coisa. Açúcar é a mesma coisa. Te deixa mais lenta. Porque ele vai dar o pico de insulina. E esse pico de insulina faz você ficar lenta. Mesma coisa com excesso de carboidrato também. Excesso de açúcar do carboidrato. Então, faz você ficar mais lenta. Nossa. Que triste, Mi. Destrói. Podia ser o contrário. O açúcar podia ser nosso amiguinho. Não, é por isso que ele dá tanto prazer quando você come. Mas não é saudável, infelizmente. É bom, mas não pode. É bom, mas é ruim. É ruim, essa é o contrário do exercício que a gente fala que é ruim, mas é bom. Mas é bom, Ainda tem um benefício, né, quando ele é ruim. É verdade. Eu lembro-me que, igual, a gente estava falando um pouquinho no começo sobre a questão do tempo. Quando eu comecei a me exercitar, eu comecei a fazer tudo sozinha em casa, né? Eu acordava mais cedo e fazia em casa. Eu achei um canal, né, no YouTube e coloquei lá e comecei a praticar. E eu comecei a aparecer, assim, um quadríceps, né? Começou a aparecer um bíceps, né? Mas era bem pequenininho. Você fazia em casa? Fazia em casa. Aí depois eu tive uma personal que me acompanhou online. E aí depois eu fui pra academia. E aí eu fiquei um tempo, né, fazendo academia, sem acompanhamento, depois eu fiz aquele projeto com você. E eu lembro que eu falava para as pessoas, eu incentivava muito, eu falava, mulher, você sempre vai conseguir arrumar um jeitinho de fazer na sua casa. Sim, porque você fez isso, né? Sempre dá. Exatamente. E aí tem gente que fala, mas eu não tenho espaço, mas eu não tenho isso. Enfim, eu acredito que, assim, eu tô numa fase que eu tô tendo uma dificuldade de ir para a academia por conta da rotina nova que eu estou, mas nos dias que eu consigo, eu vou. Eu fui na quinta, eu fui ontem, pretendo ir hoje ainda. Sim. E amanhã, que é o que eu consigo cumprir. Mas qual seria a frequência ideal? E fala para mim também se aquela questão dos 20 minutinhos por dia se ajuda mesmo ou se é mito. Ajuda se for uma pessoa sedentária, tá? Se for uma pessoa que já tem, por exemplo, uma rotina que nem você, de treinar 5 vezes na semana, 1 hora, 1h30, de repente você mudar para 20 minutos, você vai sentir, o seu corpo vai sentir. Só que é melhor 20 do que nada, né? E a questão da pessoa falar que não tem espaço em casa, gente, sempre tem. Num quadradinho você consegue fazer. Faz um agachamento, faz um polichinelo, faz uma prancha, dá para trabalhar o corpo todo. E 20, 30 minutinhos em casa dá, mas isso para uma pessoa sedentária, tá? Agora, pensando só em saúde, 3 vezes na semana de exercício físico já são suficientes, tá? Mas seriam 3 vezes na semana, pelo menos 1 hora. Tendo o cardio e a musculação, tá? Pelo menos 1 hora. Pode ser 30 de musculação e 30 de cardio. Pensando em saúde, ok, a pessoa tá se mexendo, né? E não tendo... ficando muito tempo sentada nos outros dias, né? Caminhando, nem que seja dentro de casa, ou de repente vai no mercado perto, ou pede por ir caminhando ao invés de ir de carro, tentar se movimentar sempre. Agora, pensando de outras formas, a pessoa tem um objetivo estético,
né? Tem o objetivo mais de ficar mais musculosa ou perder mais gordura num determinado tempo, aí o corpo vai exigir mais tempo. Então, depende do objetivo de cada um e da rotina de cada um também. Então, a gente tenta adequar de acordo com o que você procura, né? Vamos lá, aproveitando o gancho. Se você está fazendo o cardio, ele trabalha na gordura subcutânea do nosso corpo, né? Então, nossa, eu ia perguntar justamente sobre o cardio. Qual a importância do cardio? Essa gordura que fica entre a pele e o músculo, que você sente aqui na barriga, sente que você puxa aqui no braço. Então, essa é a gordura subcutânea. O cardio, ele vai agir nessa gordura, tá? E a musculação, ela vai agir nas gorduras... Intramusculares? Não, visceral, na gordura visceral. A gordura que fica nos órgãos, no coração, no fígado, no pâncreas, tudo que está ali entre os órgãos que a gente não consegue ver. Então, e essas gorduras que trazem as doenças metabólicas, né? Diabetes, hipertensão, problemas no coração. Então, a musculação, ela tem que estar na rotina, né? Eu não tenho tempo para fazer musculação, mas eu estou fazendo, sei lá, um determinado esporte. Se você não consegue fazer o esporte e a musculação, prioriza a musculação. Porque é a única atividade física hoje que vai trazer para você ganho muscular, que vai proteger suas articulações, tirar essa gordura aí para te prevenir de doenças, é a musculação, né? Então, todo esporte que você for ver, a pessoa ela faz alguma coisa de musculação, né? Específica para o esporte, mas faz. Então, não dá para escolher a musculação. Nossa, né? Muito importante saber disso. Então, por isso que, eu preciso fazer cardio, eu preciso fazer... Eu preciso fazer a musculação, eu não posso só dançar, não posso só fazer... Pode, você está se mexendo, está saindo do sedentarismo, mas pensando na saúde, pensando lá no seu envelhecimento, isso não vai ser legal para você, né? Então, você precisa pensar nas suas articulações, né? Como é que eu vou proteger a minha lombar? Treinando o core, treinando o abdômen, treinando lombar, fortalecendo. Como é que eu vou proteger meu joelho? Treinando perna. Então, construindo músculo para que proteja ali as suas articulações. Então, é a musculação. Nossa, que importante que é a musculação. É super importante. A maioria das pessoas tem essa dúvida e não sabe. Até eu vindo para cá, eu falei assim, eu preciso lembrar de falar isso. E lembrou. Lembrei. E a água, Mi? Você já falou um pedacinho aí sobre a água, né? E cada pessoa tem uma quantidade de água que precisa consumir no dia. Qual a importância do consumo da água, não só para o músculo, mas para o corpo como um todo? Você se manter hidratado, você mantém o seu metabolismo trabalhando. E aquilo que eu citei, você está jogando água para o seu músculo. Então, seu músculo precisa estar hidratado para que ele hipertrofie, para que ele desenvolva. Assim como todos os órgãos do corpo, precisa da água, né? Até por isso que quando a pessoa está desidratada, ela corre risco de morte por conta disso, né? Então, a quantidade ideal é de 30 a 40 ml por quilo corporal. Então, você vai pegar ali o peso da pessoa e vai multiplicar por 40 ml. É o mínimo que ela precisa ingerir. Então, é de acordo com o peso, né? É o mínimo. Se beber além disso, não tem problema. Mas a água em excesso também, ela pode prejudicar. Então, vamos lá, você precisa tomar 2,5. Se você tomar até 3,5, não tem problema. Né? Passar disso já vai ser uma hiperidratação, aí pode ser ruim. E perde eletrólitos também, E perde, né? também, perde. E o que acontece quando perde eletrólitos? Fica com alguma doença ou, enfim... Para a pessoa perder, ela precisa estar muito tempo com essa quantidade de água. Mas ela vai perder energia, vai perder força aos pouquinhos, e aí pode acontecer desmaio, então, mas é muito tempo, é difícil acontecer. A pessoa tem que ficar muito tempo dessa forma. E na questão da água, por exemplo, tem gente que toma, vamos supor, 1,5 litro de manhã e depois vai beber, 1 litro no final do dia, mas à tarde não bebeu nada. Também é uma forma errada de beber água? É errado, porque o legal é você beber a cada hora pelo menos uns 400 ml, né? E eu peço para as meninas, por exemplo, tomar até umas 6 horas da tarde a quantidade do dia, para que você não fique indo no banheiro durante o sono e atrapalhe também o seu sono. Mas é errado. Mas se a pessoa não consegue tomar água, é melhor fazer dessa forma do que acabar esquecendo de tomar. Eu fico lá o dia inteiro no computador, não lembro nem da garrafa que está do meu lado. O que eu faço? Falo, coloca despertador, ou acorda e já toma 1 litro, e aí durante o dia você tenta ir bicando, tomando 500 ml. É estratégias para a rotina da pessoa, mas não é o ideal. Mas a gente vai adaptando, né? Tem aplicativos que ajudam também, né? Mas assim, o despertador funciona. É que as pessoas, elas
tem preguiça. Preguiça, né? Arrumam desculpas. Isso é muito chato, a pessoa ficar arrumando desculpa para não fazer, mas tudo dá para ajustar. Se a pessoa organizar certinho ali a rotina, tem alunas que colocam tudo no despertador, horário da comida, horário do manipulado, horário do treino, até isso, horário da água, tipo, tomar 300 ml, então funciona, né? E a gente está vivendo numa sociedade de pessoas muito cansadas. Eu tive uma fase de muito cansaço, inclusive vou no médico para fazer alguns exames para ver se não é falta de alguma vitamina, alguma coisa. Mas você acha que também essa questão da alimentação ou até mesmo da falta de beber água suficiente pode trazer esse cansaço? Pode, né? Pode. Ou até mesmo o seu sono. Você tem que mensurar como está sendo o seu sono, a qualidade do seu sono. E nisso a atividade física também colabora, né? Então você consegue dormir melhor. Se você não estiver tendo um sono REM, ali que é o ápice do sono profundo, você vai acordar cansada e vai sempre estar cansada. Você pode estar ali deitada, com o olho fechado, mas você não está dormindo legal. Então, está mais alinhado ao seu sono e aos seus nutrientes. Será que você está ingerindo os macro e os micronutrientes, né? As vitaminas e os minerais suficientes para o seu corpo? Então, é legal fazer o exame para ver se está acontecendo alguma coisa. Ou, se não for nada de vitaminas, pode ser o sono ou essa nova adaptação da tua rotina, né? Que eu acho que faz mais sentido. Porque eu acredito que você esteja se alimentando bem. Por mais que não esteja na rotina 100% da academia que nem você estava antigamente, mas eu acredito que a alimentação você esteja seguindo. Não, a alimentação eu sempre tento seguir, até faço umas receitas fitness que eu gosto, né? Porque às vezes dá vontade da gente comer algumas coisas, né, Mi? Tem que ter criatividade, né? Eu costumo falar para as meninas, você tem ali 100 gramas de frango, 100 gramas de batata, 100 gramas de brócolis. Dá para fazer tanta coisa com isso. Mas tem que ter paciência e tem que ter criatividade. Mas dá. Inventar uma receitinha ali com whey, banana, uma aveia, fazer um bolinho. Eu vejo que você faz. Eu faço. É só ter criatividade. Dá para se alimentar de uma forma gostosa e saudável ao mesmo tempo. Mas tem que ter criatividade e tem que gostar de fazer, né? Eu até gosto de fazer as receitinhas fitness, porque vem aquela curiosidade, né? Será que vai ficar bom? Será que, né? Até porque assim, no curso que eu tô fazendo agora, eu vejo, tem muita gente novinha lá, né? E eu olho pra alimentação deles e falo, meu Deus, eu lembro de mim, quando eu era adolescente, que eu comia também muita besteira. Sim. Né? Então, você vê, a pessoa 10 horas da manhã tomando uma lata de Coca-Cola, comendo... É o hábito de muita gente. Sai correndo para trabalhar, para em qualquer lanchonete, qualquer boteco, compra um salgado e uma coca. É costume. A mesma coisa que é na nossa infância. Era acordar, comer um pão com manteiga e tomar um leite. Vamos falar do café da manhã? Então, é o hábito de muitos brasileiros. Então, a gente tenta mudar isso aos pouquinhos. Hoje, tudo bem, que tem muita coisa na internet, as pessoas vêem postagens, mas antigamente não tinha. Então, a gente comia dessa forma, sem saber que não era o certo. Sem saber que a manteiga ia fazer mal. Sem saber que o excesso de pão. Eu, quando era jovem, tipo 12 anos, criança ainda, eu, minha irmã e minha prima, a gente disputava quantos pão ia comer. Meu Deus. E chegava a comer 10, 20, porque o francês era 10 centavos. Né, naquela época. Então, e sem saber que aquilo tudo, né, poderia lá na frente fazer mal. Hoje não, graças a Deus tem mais conhecimento. Nossa, mas o pão francês é tão gostoso. Vai, café da manhã, diga. Vamos lá. O café da manhã dos brasileiros é esse padrão que muita gente tem. É o pão francês, uma manteiga e um café com leite. E tem gente que não consegue desapegar. Eu já faz anos que eu mudei o meu café da manhã, que são os ovos mexidos. Eu faço até sem óleo, sem manteiga, na panelinha. E fica bom, tá, gente? Não... Aí, de vez em quando, eu faço uma tapioca. Hoje foi o dia da tapioca. Mas, geralmente, ovos mexidos, uma coisa que eu aprendi com você é a aveia ali, né? Farelo de aveia. De vez em quando, um chá, né? Mas sempre tem uma frutinha junto. De manhã, eu gosto de pôr a banana, né? Pra dar mais energia para começar o dia. E você treina cedo também, quando você vai treinar, quando né? eu vou treinar, eu gosto de cedo. Nossa, pra mim é muito bom treinar cedo. E assim, como fazer as pessoas mudarem hábitos? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas muitos brasileiros não conseguem abrir mão desse café da manhã básico, que não tem a quantidade de proteínas que a pessoa precisa. Muitas vezes a proteína vai ficando de lado, aí vai comer uma comida, a gente também
tem toda uma questão de... Tem gente que não pode, né? Tem lá um ovo para comer, lá no almoço vai arroz, feijão e um ovo frito, que foi minha alimentação por muitos anos, quando eu era mais nova. Né? A pessoa que não tem o hábito de ingerir uma proteína, de manhã, é o ovo, né? Cara de café da manhã. Só que eu tenho pessoas que preferem comer um frango desfiado, ou um atum, ou até mesmo o whey como fonte de proteína. Então, eu explico que tem que ter uma fonte de proteína nas suas refeições, por mais que ela seja baixa. Mas no total do dia, a gente precisa bater a quantidade de proteína específica para cada um, né? Então, tem que ter uma porção de fruta? Tem que ter uma porção de carboidrato, uma porção de proteína. Dentre isso, tem várias opções. Eu também, eu como há 10 anos já ou mais a mesma coisa de manhã. É ovo, mamão, aí às vezes aveia, às vezes uma torrada. Então, assim, mas o ovo, o mamão e o café, eles estão, eu não enjoo. Uma coisa que eu não abro mão, até quando vai competir, que o Alan fala, vamos tirar o mamão. Eu falo, não quero tirar o mamão. Você pode tirar qualquer coisa do meu dia. Mas não tira Não tira meu mamão. Aí ele deixa o mamão. Porque eu já acostumei, então para mim é super fácil. Da mesma forma, as pessoas que estão acostumadas ali só com o pãozinho, o cafezinho, não conseguem desapegar. Então a gente vai inserindo aos poucos, ó, um ovo é pouco, ainda é pouco. Aí na próxima ajuste, a gente tenta inserir mais um ovo, ou tenta falar para a pessoa, você gosta do leite? Põe uma dose de whey no leite, mistura, para você ter a proteína ali. Aí você pode tomar o leite com whey e comer um pão. A gente vai tentando adaptar para que a pessoa consiga ter aquela proteína ali naquela refeição. É difícil para algumas pessoas, mas dá para ir aos pouquinhos. E a proteína, ela é importante para o músculo, mas também é importante para a imunidade, né? Para a imunidade, isso. E também previne das doenças, né? Então, você tem que ter... Antigamente, costumavam dizer que excesso de proteína ia fazer mal. Né? Eu lembro disso. Aí ia fazer o exame lá, a creatinina, a ureia alta. Não tá comendo muita proteína. Mas não, certo, tá fazendo certo. Então, seu corpo precisa, seu músculo precisa da proteína. O seu cérebro também precisa da proteína. Então, é super importante. Aí tem a quantidade lá. 1 grama por peso, 2 gramas, aí depende do objetivo de cada um. Aí o idoso um pouquinho menos, mas aí tem os cálculos para cada idade. É importante falar sobre isso também, Sim. Né? Cada idade tem a sua necessidade. Exato. E quando uma pessoa está começando a treinar, você recomenda a pessoa já começar a consumir whey, creatina? Qual a importância também da creatina? A creatina, ela vai ajudar na recuperação muscular. A creatina ela é importante para todo mundo. Né? Então, todos os dias, creatina. Porque a creatina, ela está nos alimentos, mas é muito baixo. Então, você nunca vai bater uma quantidade de creatina suficiente para o seu corpo através da alimentação. Você vai ter que ter uma quantidade muito grande, por exemplo, de carne. Então, não tem como. Então, a creatina, ela é importante para todo mundo. Agora, o whey, não. Por quê? O whey, ele é só uma opção de proteína. O whey, ele entra como uma opção para você que não consegue parar para comer comida. Por exemplo, você está aqui fazendo podcast. Tá no horário de você comer, você não vai parar aqui enquanto você tá falando e comer, mas você consegue tomar uma dose de proteína. Então, é só para esses casos. Então, a gente só insere o whey para a pessoa que não consegue parar naquele momento para comer, ou a pessoa não quer comer comida sólida, né? Eu prefiro fazer uma refeição líquida porque eu não tô com fome, eu não gosto. Aí entra. Então, o whey não é obrigatório, tá? O whey é uma opção de proteína para encaixar na rotina de cada um. Então, não é obrigatório. Então, se a pessoa está começando a treinar, ela sente necessidade, ela quer tomar whey, a gente encaixa. Agora, não tem necessidade. Geralmente, quando a pessoa está começando, eu deixo ali a dieta parecida com o que ela já está acostumada a comer. Eu como arroz, como feijão, como carne. Então, beleza, vou colocar as comidas que você está acostumada, que aos pouquinhos a gente vai tirando para a pessoa ir tendo o resultado que ela espera. Nossa, muito bom. E eu lembro que quando a gente fez, né, o ajuste da minha alimentação, eu perdi, acho que foram 5 quilos em uma semana. 5 ou 6. E eu desinchei muito, né, Mi? Porque a gente está acostumado com uma alimentação inflamatória, né? E de repente a gente muda, começa a perceber que às vezes a gente se olha no espelho e fala, nossa, tô inchada aqui, tô cheia, acha que é gordura e às vezes não é gordura. Não é retenção. Maioria é retenção. Quando eu tô sentindo meu abdômen um pouquinho mais, não tá marcando, se eu fizer uma drenagem, ele marca. Então, é retenção. Ou eu não me hidratei no dia anterior, ou acabei comendo alguma coisa além, tipo, comi 2 fatias de pão ou 2 pão francês, e isso me inchou. Então, eu conheço meu corpo. Então, geralmente, quando eu acordo mais inchada, é por conta disso. Então, o excesso de carbo e a falta de água
ele vai te reter, né? Então, tanto que quando a gente faz um off, que a gente chama, né, no fisiculturismo, que a gente está comendo mais, treinando mais para ganhar músculo, a gente fica inchado. Porque a gente está comendo em excesso para ganhar músculo, né? Então, fica com esse aspecto de retenção. É normal nessa fase de off. Agora, quem não está fazendo isso, está com retenção, tem que analisar o que está comendo, tentar tirar ali ou se hidratar um pouquinho mais. Ou, muitas vezes, está usando muito sal, né, nas refeições. Nossa, eu uso sal mesmo. O excesso de sal vai te reter. Então, eu não cozinho nada com sal. Nada? Nada. Eu uso lá alho, cebola, cheiro verde. Então, eu e a Alan, a gente usa o sal depois de pronto. Então, tá nosso prato ali, a gente usa aquele sachêzinho de 1 grama. Eu sei que eu tenho que usar 4 gramas por dia. Então, eu uso, às vezes, nem um direito. Eu jogo em cima da comida e tá tudo certo. A mesma coisa ele. Então, a gente consegue controlar nosso sal dessa forma. Nossa, que interessante. E eu recomendo para todo mundo, mas a maioria das pessoas usam na comida. Então, eu falo, tenta diminuir. Nossa, muito bom saber. É uma dica bem legal essa do sachêzinho de sal. E até porque se você usar os temperos naturais ali, vai dar um sabor. Vai. E com o tempo você vai ver que não precisa do sal. Ai, eu sinto falta também do sal. Não exclua, tá? O sal, ele é importante. Nosso corpo precisa de sódio, mas em excesso ele também faz mal. Então, usa depois um pouquinho, vai controlando. Eu acho que eu não tô no excesso, não. Eu queria fazer 2 perguntas. Pessoas que têm pressão baixa, né? A recomendação de sal é a mesma. É a mesma. Não tem... É a mesma. Tem que controlar da mesma forma que a pessoa normal. Quando a pessoa de pressão baixa tá treinando, que ela sente um pouquinho de fraqueza, é normal? Não é normal. Aí tem que revisar toda a alimentação dela. Provavelmente tá ligada à alimentação. Ou ela não se alimentou bem antes de treinar, ou um dia anterior ela não comeu legal e foi treinar em jejum, por exemplo. Então tem que analisar isso. Não é normal. Normal não é. Então, Você tem isso? Não. Eu senti um pouco esses dias, mas eu acho que foi de cansaço. A não ser que a pessoa esteja treinando, super carga, fazendo um agachamento super pesado, aí é normal dar uma tonteada, assim. Mas, geralmente, as pessoas sentem e é por falta de alimento mesmo. No meu caso é quando eu levanto de repente mesmo. Aí é normal por conta da circulação, né? Sim, se você movimenta muito rápido também. Tanto quando alguma aluna minha tá ali fazendo, por exemplo, elevação pélvica. Então, eu destrava, espera um pouquinho, aí levanta. Se fizer muito, muito rápido, pode acontecer isso. É normal. Nesse caso é normal, né? É normal. Sobre o metabolismo, pessoas que têm metabolismo lento, elas têm uma tendência a ter um resultado mais demorado na musculação? Não existe metabolismo lento. Você cria o metabolismo lento. Não é genético isso e não é tipo, eu tenho metabolismo lento e acabou. Não, você tem metabolismo lento porque você não come adequadamente e não faz atividade física. Ponto. Se a pessoa começar a se alimentar de uma forma adequada, fazer atividade física, fazer ali o seu aeróbio, o metabolismo dela vai melhorando aos poucos. Nossa, tá? Mas não existe essa questão, tipo, eu tô envelhecendo, meu metabolismo tá ficando lento. Se a pessoa é sedentária, sim. Agora, se é uma pessoa que tá ativa há mais tempo, ela não vai ter esse problema. Tem até uma pessoa idosa, eu tenho metabolismo lento, eu não faço atividade e tal. Se ela começar a inserir, ela vai melhorar. Então, tudo tem que estar alinhado. Pode demorar, né? Depende do que a pessoa já inflamou no corpo dela. Sim. Pode demorar, mas isso aí dá para corrigir. Olha, eu não sabia disso. Meu metabolismo é lento. É a mesma coisa a pessoa que fala, eu não emagreço por causa da minha tireoide. Mas não é o alimento. Mas a questão de ter algum problema na tireoide não interfere nessa questão hormonal? Interfere. Eu digo que a pessoa dá como desculpa, né? Muitas vezes. Às vezes nem tem e fala que é. Mas a pessoa que tem, sim, interfere. Mas aí dá para manobrar isso, ajustar de acordo com a alimentação. Então, tudo é ajustável. A alimentação. Se as pessoas tivessem noção, tanto que tudo é o que você come, mudaria. Nossa, não existiria mais as doenças. Nossa, então a nossa cura tá na nossa alimentação. Tá na alimentação. Nossa. Quem começa a alimentar desde cedo, de forma correta, nossa, vai ter uma saúde plena pro resto da vida. E vai envelhecer de forma saudável. O envelhecimento tá muito ligado à alimentação também. Então, você pode ver que antigamente, uma pessoa de 30 anos, 40, já era, tipo, idoso pra gente. Hoje não. Hoje as pessoas de 30, você olha e fala, é uma menina.
né? Porque isso foi melhorando. E a nosso sonho, né, é que isso melhore cada vez mais. Então, hoje, os adolescentes estão começando a treinar mais cedo, se alimentar, por conta do que vê na internet. Então, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter as pessoas envelhecendo de uma forma mais saudável. Isso é bacana. É, muito bacana. Mi, nosso tempo acabou. Ah, que pena! Passou muito rápido. É que um assunto vai puxando o outro, se a gente for, vai falando. Mas eu quero você de novo aqui. Voltarei. Tá? Porque esse é um assunto que tem muita coisa para falar. Sim. Muitas coisas não falamos ainda. Mas eu quero aproveitar e pedir para você, então, deixar um recado para quem tá do outro lado, pensando em começar a treinar. O que você diria para essa pessoa que tá lá, que tá sedentária e que não treina? Olha aqui para essa câmera e manda o recado. Seguinte... Não desista, por mais que você ache que não dá, que ou você tá velha, ou você não tem tempo, tente, tá? Procure um profissional para te ajudar, tudo dá para alinhar, tudo dá para se encaixar. Se você não tem 1 hora do dia, se tiver só 30, 20 minutos, comece. O importante é você dar o start. Depois de 1 semana, 2 semanas, você vai começar a sentir o seu corpo mais leve e você vai agradecer por ter começado. Então, não desista. Não se deixe levar pelas pessoas que estão ao seu redor, que às vezes te deixa para baixo ou te faz desistir até mesmo antes de começar. Então, comece, faça sempre por você, pela sua saúde, pelo seu futuro saudável. Ai, amei, isso mesmo, não desista. Não desista. Mi, muito obrigada pela sua companhia, né, por esse momento aqui e pelo papo enriquecedor. Obrigada, eu que agradeço. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém lá. Vai fazer, sempre faz. Obrigadão, viu? Obrigada. Espero retornar aqui. Vai voltar. E você que está nos assistindo, eu te peço para que se inscreva aqui no canal, curta, comenta, compartilha e eu espero você no nosso próximo episódio. Vamos brindar aqui, Mi? Nossa aguinha. Nossa água, beba água. Até o próximo episódio. Tchau.